Ai, deixa, né? Vamos ao texto. Quem entrou depois, bom dia. E a gente vai trabalhar com a coletânea que eu postei ontem no portal educacional. A coletânea que está lá. Tem até segunda-feira. Pedi já, né? Rascunho aí, papelzinho, ou preno, para você não derrubar nenhuma árvore. Pode pegar computador, bloco de nota no celular, que seja. Eu quero que anotem. Vocês precisam ter anotado no papel, no celular, onde estão aí, no computador, precisam ter anotado, certo? E aí vamos fazer aqui o processo. Chegamos para o Enem. Deixa eu só lembrar, nós vamos ficar. Assim que eu encerrar a gravação, não saiam que eu vou fazer chamada, ok? Então, depois que eu encerrar a gravação, permaneçam na sala. Pois bem, tema relacionado à violência. Qual o meu processo? Eu peguei a coletânea, qual o meu processo? Estou ali, estou com o meu rascunho, no dia do Enem vou ter um papelzinho. A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar o tema e tirar as palavras-chave do tema. Aqui no caso está lá no final, eu tenho que ir lá para o final e olhar. Tema: a violência em nossa sociedade, sob suas diversas manifestações, como, por exemplo, nas relações interpessoais e na cultura. Já estabeleço um foco aqui. Gente, estabeleceu o foco. Violência em nossa sociedade. Eu posso falar lá da guerra da Síria? Poder você pode, mas você vai gastar linha falando de um tema que não vai acrescentar em nada na sua redação. Só vai ocupar espaço, não vai ocupar ideia, não vai. Então, quando o corretor pegar, ele vai ver, tem linhas suficientes, mas quando ele lê realmente, ele vai ver assim, isso aqui não acrescenta em nada. Ele desconsidera, ele finge que aquilo ali não existe. Então, você gastou um espaço com um tema que não trouxe nada para sua redação. Aí você vai, poxa, falei lá da guerra e tal, comecei com os conflitos lá atrás para chegar no Brasil. Desnecessário. Desnecessário porque no Brasil já tem casos suficientes para você se deter com o tema violência aqui. Então, se apeguem a isso, a violência em nossa sociedade. Esqueça que existe mundo fora do Brasil, esqueça que existe violência de qualquer tipo que seja fora do Brasil, certo? Aqui no Brasil. Pode fazer uma alusão histórica curta, rápida, que associe violência como um todo, não para um lugar específico, mas um todo. Aí você pode. Vamos ver se a gente pode falar ou não. A violência em nossa sociedade. Palavras-chave aí, então. Violência em nossa sociedade. Já vai colocando isso aí no papelzinho, você vai ter que repetir isso no seu texto. Vai ter. Tá. Só que dentro da nossa sociedade, ó, vou afunilando. Vamos ver se a gente chega no quebra-ônibus. Vamos afunilando. É dentro da nossa sociedade. É violência. Então, não vou falar de saúde, não vou falar de educação, não vou falar. Não. Violência, palavra-chave, estou repetindo. Violência, nossa sociedade. Dentro de violência, de todos os tipos de violência que acontecem na nossa sociedade hoje, eu posso falar da que eu quiser? Ele diz o seguinte: sob suas diversas manifestações. As diversas maneiras, manifestação é isso, as diversas maneiras com que uma violência se manifesta. Eu tenho violência verbal, eu tenho violência física. Violência verbal tanto pode ser aquela lá na manifestação, as pessoas se xingando, quanto podem ser postagens em redes sociais. E tenho a violência física. Então, sobre suas diversas
Presta atenção. Ó, importante isso aqui. Não é a violência sobre seus diversos temas. Temas. Racismo seria tema. O quebra-ônibus seria tema. É sobre suas diversas manifestações. Ou seja, independente do tema, independente da razão, como essa violência se manifesta, tá? Como, por exemplo, nas relações interpessoais e na cultura. Olha o quanto tema selecionou, gente. O tema já deu foco antes de ler a coletânea. Violência em suas manifestações, em que situação? Relações interpessoais e cultura. Pelo tema, a gente vai entrar na questão de quebrar os ônibus? Pelo tema, não. Posso procurar agora na coletânea para ver se aparece alguma coisa. Ok? Vamos lá então. Então, as palavras aqui: violência, sociedade, manifestações, interpessoais, cultura. Tema 1, vamos ver o que ele vai falar. Vai falando e você vai anotando aí, fazendo rascunho. Faça um rascunho agora em forma de tópico. Rascunho não precisa necessariamente ser em forma de parágrafo, não, gente. Não precisa. O meu primeiro rascunho é em forma de tópico, para eu definir o que eu vou falar. Então, faça um primeiro aí em forma de tópico. Vocês vão fazer isso no texto, né, Samuel? Vocês faz seta, risca. Ah, não, isso aqui fica melhor lá em cima, vai para lá. Isso aqui. É deste jeito realmente que se escreve. Não pensa, você acha, gente? Já é difícil baixar a luz da inspiração. Olha só. Já é difícil baixar a luz da inspiração. Vocês ainda querem que baixe a luz da inspiração e que ela venha dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, com uma proposta de intervenção. Ali você já quer que a luz baixe. Não. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Violência, presente e passado na história. Vilma Homero. Ao olhar para o passado, costumamos imaginar que estamos nos afastando dos tempos da barbárie pura e simples para alcançar uma almejada civilização. Olha que interessante! Uma maneira de começar um texto. A gente sempre tem que ver como outras pessoas começam um texto para ter ideia de forma de começar o texto. Ao olhar para o passado, alusão histórica. Repara que ela não citou fato específico. A alusão histórica não precisa ser um fato. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial. Não. A alusão histórica pode ser da observação da evolução da história. A única coisa que, óbvio, não seria o costumamos, não seria a primeira pessoa. Mas se eu fosse começar uma redação com isso aí, ao olhar para o passado, costuma-se imaginar que se está afastando dos tempos de barbárie pura e simples para alcançar uma almejada civilização. Pode ser um contexto, exatamente. E aí, repara os dois elementos que ela coloca entre aspas. Barbárie pura e simples, civilização. Opostos. Então, a gente está saindo daqui, saindo da barbárie pura e simples para chegar numa civilização. Poxa, a humanidade tem se desenvolvido tanto. Espera-se que essa civilização traga, elimine, pelo menos, a barbárie pura e simples, né? Calcada sobre as relações livres, iguais e fraternas, típica do homem culto. Um olhar sobre a história, no entanto, já argumento. Não é bem assim que a coisa funciona. Um olhar sobre a história, no entanto, esse no entanto aí no meio, gente, extremamente argumentativo.
extremamente, põe em xeque esta visão utópica, sonhadora. Organizado pelos historiadores Regina Bustamante e José Francisco de Moura, o livro Violência na História, publicado pela Mauad Editora com o apoio da FAPERJ, FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, reúne diversos ensaios que mostram ao longo do tempo diferentes aspectos da violência, propondo uma reflexão mais demorada sobre o tema. Nos ensaios é um tipo de texto argumentativo um pouco mais extenso, viu, gente? Seria uma dissertação, só que um pouco mais extensa, mais trabalhada, mais detalhada. Um ensaio, talvez uma média entre 8 e 10 páginas, tá? Bem detalhado. Nos ensaios reunidos no livro, podemos vislumbrar como, desde a antiguidade e ao longo da história humana, a violência se insere abaixo de diversos vieses. Olha as manifestações, olha o tema lá entrando aqui com outro nome, tem que ficar atento para isso. Vieses são maneiras, são manifestações. Nas relações de poder, seja entre Estado e cidadãos, entre livres e escravos, entre homens e mulheres ou entre diferentes religiões. Vem uma citação. Durante a Idade Média, por exemplo, vemos como a violência se manifesta na religiosidade, durante o movimento das Cruzadas. Ou seja, no caso dos movimentos sociais, como ela acontece em relação aos excluídos das favelas. O sentido é amplo. A desigualdade social, por exemplo, é um tipo de violência. Olha! A desigualdade social é um tipo de violência. A perguntinha lá, como a violência se manifesta em forma de desigualdade social? Um ponto aí já para você falar. Anota aí. A expropriação do patrimônio cultural, que significa não permitir que a memória cultural de determinado grupo se manifeste também, prossegue a organizadora, ou seja, é tido como cultura aquilo que está numa classe social elevada. A cultura daquele que está de uma classe social mais baixa não é tida como cultura, isto é uma manifestação de violência. A própria palavra violência, que etimologicamente, a etimologia trabalha com a história da palavra, deriva do latim vis, com significado de força, virilidade. Pode ser positiva em termos de transformação social, no sentido de uma violência revolucionária, usada como forma de tentar transformar uma sociedade em determinado momento. Essas variadas abordagens vão aparecendo ao longo do livro. Na Roma antiga, que é uma alusão histórica já bem preparada. Pontinho aqui. E, Samuel, um termo interessante, censura ou exclusão, algo para se pensar. Então, gente, a gente já tem aí o primeiro tipo de manifestação, que ele quer que você fale. O primeiro tipo de manifestação, quando essa manifestação quando essa ação violenta se manifesta em forma de uma rejeição a determinado tipo de cultura. Tá? E aí você pode ir associando. Censura é ferir direitos humanos, ficando sempre atento com isso. Na Roma antiga, anotaram, né? Já é o primeiro ponto que você tem que falar. Na Roma antiga, as penas aplicadas após julgamento ganhavam um sentido religioso, despido da sua humanidade. O réu era declarado como eu fui ler a mensagem ali, desculpa. O réu era declarado homo sacer, homem que sabe, ou seja, sua vida passava a ser consagrada aos deuses. Segundo a pesquisadora Norma Mendes, havia o firme propósito de fazer da morte dos condenados um espetáculo de caráter exemplar, revestido de sentido religioso e de dominação, cuja função era o esforço, manutenção e ratificação das relações de poder.
O historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva é um dos que traz a discussão para o presente, analisando as transformações políticas do último século. Desde Voltaire até Keynes e Hegel, acredita-se no contínuo aperfeiçoamento da condição humana como uma marcha inexorável em direção à razão. O Holocausto, perpetrado em um dos países mais avançados e culto à época, deixou claro que a luta pela dignidade humana é um esforço contínuo e, pior de tudo, lento. E, sobretudo, mais de 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a ocorrência de outros genocídios, Ruanda, Iugoslávia, Camboja, etc., leva a refletir sobre a convivência entre os homens nesse começo do século XXI. O historiador prossegue de forma paradoxal a globalização, conforme se aprofunda e pluga os homens a escalas planetárias, é fortemente acompanhada pelo localismo e o particularismo religioso, étnico ou cultural, promovendo ódios e incompreensões crescentes. Na Bósnia ou em Kosovo, na faixa de Gaza ou na Irlanda do Norte, a capacidade de entendimento chegou a seu mais baixo nível de tolerância, e transpor uma linha imaginária ou não entre bairros pode representar a morte. Como nem tudo se limita às questões políticas e às guerras, o livro ainda analisa as formas que a violência assume nas relações de gênero, na religião, na cultura e aborda também a questão dos direitos humanos, vista sob a perspectiva de diferentes sistemas culturais. Pois bem, esses julgamentos mostram a violência como punição e exemplo. Agora veja um detalhe. Algumas pessoas aqui sempre falam comigo assim: eu não sei ler a coletânea, eu não sei tirar da coletânea o que é importante. Tem uma série de exemplos de outros países e de violência, como Samuel colocou ali, como punição e exemplo. Isso acontece muito, né? Muito. Pois bem, diretamente tem a ver com o que está lá no tema? Então eu não vou falar. O que interessa nesse texto aqui? Porque vejam, este primeiro texto não é um texto sobre o tema, é um texto de apoio. Ele vai situar vocês. O que ele quis dizer é o seguinte: ele existe aqui nessa coletânea como material de apoio para mostrar para vocês as diversas manifestações de violência no mundo. Ele não está fazendo a redação. O que desses exemplos você pode tirar para você? Eu vou falar sobre o Holocausto, eu vou falar sobre tudo isso. É aquilo que eu disse antes, você vai perder tempo. Você vai perder tempo. Então, a primeira parte desse texto é a parte mais interessante. É preciso entender na coletânea essa diferença. Vamos dividir esse texto aqui em dois aspectos. O primeiro que fala de geral, da manifestação e tal, e o segundo que cita exemplos. Eu preciso dividir, todo mundo que tem dificuldade para ler a coletânea, eu preciso dividir em dois aspectos. O que tem na coletânea que eu preciso retomar no meu texto. 2. O que tem na coletânea para me dar repertório, para me fazer analisar o tema, mas eu não preciso repetir no meu texto. Todos esses casos aqui de violência como punição e exemplo, você não precisa repetir no seu texto. Você não precisa. Não é o caso. A gente tem isso no Brasil? Vocês conseguem lembrar? De algum tipo de violência no Brasil? Como alusão histórica, sim, né? Tem aqueles pontos assim, partes de Tiradentes foram cortadas e espalhadas pela cidade. Os cangaceiros lá, o bando de Lampião, quando o bando foi abatido, todas as cabeças foram cortadas e foram colocadas as cabeças todas dos cangaceiros em uma escadaria, né? O enforcado tomando suco no Brasil? Uma foto muito dita que tem. A gente viu muitas vezes já. É um homem que era um jornalista que ele falava sobre a ditadura. Ah, Aí ele foi encontrado enforcado numa altura que ele podia ficar ajoelhado. E era aí fizeram um Exone. cartoon, fizeram um cartoon que era ele tomando um suco enforcado assim.
Tá, mas olha só, é diferente. É diferente. Primeiro, né, foi um contexto diferente. As pessoas não assistiram o enforcamento dele. Não assistiram. Então, a história que se tem, como você falou, ele é de uma altura que ele conseguia colocar o pé no chão. Por quê? Ele não se matou, né? Não foi um suicídio. E quando a foto foi divulgada, a foto não foi divulgada para servir de exemplo. É diferente aqui. Quando ele está falando aqui do servir de exemplo. A foto foi divulgada para dizer que ele havia se matado. Para jogar essa, entendeu? Então, não foi para servir de exemplo. O caso de servir de exemplo é quando assim, olha, fulano fez algo errado, fulano vai ser enforcado por conta disso, e fulano vai ser enforcado em praça pública, que é para servir de exemplo para todo mundo, que é para ninguém mais fazer igual. Isso aqui no Brasil a gente não tem. Como eu disse, a gente teve em alguns momentos. Igual o exemplo que eu citei da cabeça dos cangaceiros lá. As cabeças foram cortadas e foram expostas em uma escadaria no centro da cidade, para que a população visse. Para que a população olhasse na escadaria da casa, do prédio lá, e visse as cabeças ali e falasse: ó, se você tentar fazer a mesma coisa, vai acontecer isso com você também. Na época da escravidão, os negros no pelourinho, exatamente, Camille. Colocava o negro no pelourinho é o tronco, né? Colocava o negro no pelourinho, dava sei lá quantas chibatadas, com os outros assistindo. Com os outros assistindo para servir de exemplo. Então, repara que a gente tem, como o texto falou ali no início, né? Ó, é o que está falando aqui no início. Ao olhar para o passado, costumamos imaginar que estamos nos afastando dos tempos de barbárie. Então, esse tipo de manifestação violenta a gente não tem hoje mais. Né? Você não vai. Não oficialmente, né? A gente costuma ver aquela coisa assim. Ah, porque a população pegou alguém que estava assaltando e aí amarrou no tronco. A gente vê umas coisas assim. Não vê oficialmente. Vamos pro texto 2 que eu tô preocupadíssima com a hora aqui. Gabriel, o Pensador. Eu vou ler, né? Óbvio. Tem nem o ritmo disso, gente. Que tiro foi esse? Não, não vou cair no chão. Pelo menos agora. Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora. Ó, lembra da brincadeirinha do que tiro foi esse? Olha o duplo sentido do que tiro foi esse. Teve uma brincadeirinha aí, uma época em relação a isso. Aí ele fala, eu não vou cair no chão. Porque as pessoas ficavam fazendo a brincadeirinha, né? Se jogavam no chão, do que tiro é esse. Eu também sou brincalhão. Eu gosto de brincadeira. Mas brincadeira tem hora. Tá? Lá fora, no meu rio, cada vez mais gente chora. É tiro de verdade. E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora. O rio que a gente adora comemora o carnaval e a violência apavora. Ou você acha normal? Acha normal? Isso? A boca que explode, o silêncio do medo, o suspiro da morte banal, o lamento de um povo que implora por uma vitória do bem sobre o mal. Atenção! Confusão, invasão, tiroteio fechando a avenida outra vez. Olha outra manifestação da violência. Tiroteio fechando a avenida outra vez. Muita bala voando e acertando até mesmo as crianças, às vezes bebês. Criança, meu irmão, não é estatística, é gente. E os valores são invertidos. Se o desonesto é malandro, o menor também quer ser bandido. Alguns, né? A minoria. A mãe desmaiou no enterro. Você não desmaiaria? Que força você teria para enterrar o seu garoto? Que forças ainda temos para não amar uns aos outros e nos armar de indignação por justiça e educação? Para que essas crianças não tenham morrido em vão. Sofia, Maria Eduarda, Kaique, Fernanda, Arthur, Paulo Henrique, Renan, Eduardo, Vanessa, Vitor. Esses foram ano passado.
Quem será que vai ser amanhã? Então, mais uma manifestação aqui. Preciso colocar isso? Preciso. Já tem um ponto para argumentar lá de cima, questão da barbárie. Outro ponto aqui, a violência cotidiana, a bala que você não sabe de onde vem. A bala perdida que você não sabe. Ai, vai dar tempo, vai. Já tenho 2 pontos. Fabrícia, eu vou precisar falar de todos. Não. Você vai anotar todos que você conseguir tirar. E aí você vai selecionar aquele que você tiver mais facilidade para falar. Tá? Você não precisa falar de todos. Texto 3, utilizar. Para que ninguém a quisesse. Aqui já é um texto literário. Da Marina Colasanti. Maravilhosa Marina Colasanti. Veja, foi um texto argumentativo lá em cima. Normalmente a coletânea faz isso. Tá certo, Ita? Um texto argumentativo, uma música e um texto literário. Para que ninguém a quisesse. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Olha só, o marido, com ciúme da mulher, mandou ela aumentar o tamanho da roupa e parar de se maquiar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto alto. Dos armários, tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, tudo que enfeitaria ela. E vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Foi eliminando tudo que era considerado de beleza nela. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. A mulher não tinha nem mais prazer, né? Ele não tirou só o físico, ele tirou o emocional também. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. Ele tirou tanto as coisas que fariam outros homens se interessarem por ela, que ele acabou se desinteressando dela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Um tipo de violência? Sim. Ele sequer encostou nela agressivamente. Ele sequer falou com ela palavras agressivas. Ele teve ações de tirar aquilo que fazia bem a ela. Ações violentas, manifestações violentas. Vejam ali o que a gente tem. Um primeiro texto que fala da mudança da sociedade, de uma possível evolução, mas que não chega nessa civilização. Um segundo texto que fala a respeito da violência da cidade e que atinge mais ainda uma parcela da população carente de diversas coisas, não só carente financeiramente. E um terceiro tipo, a violência cotidiana. A violência que se faz com o desprezo, a violência que se faz com as ações. Eu posso ser violento com a pessoa sem proferir um único palavrão ou sem encostar a mão nessa pessoa. Eu tenho 3 pontos aí para seguir no meu texto. E eu posso fazer isso. O que você pode fazer? Passar por todos e chegar é uma sugestão que você pode usar para escrever, ou você pode escolher um deles para poder falar
no seu texto. Você pode escolher um e falar sobre ele. E aí, chegando aqui no final, tem alguma coisa que cabe, por exemplo, a gente falar dos ataques a ônibus? Diretamente não, porque o ataque aos ônibus eles têm aparecido como uma resposta à manifestação violenta. Já seria uma resposta. Tem sobre as quebra-quebra de lojas? Não. O que eu posso? Posso falar sobre a violência nas redes sociais? Posso, porque eu posso associar com esse terceiro aqui. Postagens. As postagens podem ser extremamente violentas. Então, você vai pensar nesse aspecto aí, produzir o seu texto. Uma coisa que vocês podem fazer, assim, começou a escrever, mas travou, mesmo antes de terminar, me procura para tirar a dúvida. Eu estou ficando na quarta-feira no horário para o plantão, então mesmo que eu não tenha marcado para o plantão, dá uma chegadinha lá na aula para poder tirar uma dúvida e às vezes assim você só conseguiu fazer o primeiro parágrafo. Se a gente conversa com o primeiro parágrafo já desanda, tá certo? Deixa eu responder uma pergunta que está aqui no privado. Nesse tipo de texto, que violência é explícita ou dita? É explícita a questão das mortes ali, né? Texto 2. Do Gabriel é explícita. Tá certo? Meninos, eu vou encerrar aqui a gravação, mas fiquem aí, por favor. O texto